Olá, meu nome é Karen, eu sou enfermeira, doutoranda na Universidade de São Paulo e na Universidade de Limoges, aqui na França, onde eu estou atualmente fazendo meu estágio de doutorado. Eu gostaria já de agradecer o convite à comissão organizadora desse segundo Congresso Internacional Multidisciplinar. Eu vim falar um pouco para vocês sobre a vacinação em tempos de pandemia, especificamente da vacina contra a Covid-19, intercalando aí alguns aspectos da realidade brasileira e francesa. Embora a minha fala pareça um pouco comparativa, a minha ideia não é comparar os dois países, né? Mas sim trazer como vem se dando, né? Se desenvolvendo tanto o planejamento quanto o próprio sistema organizativo da vacinação, né? Pelo Ministério da Saúde brasileiro, mas também francês. Bom, vou trazer um pouco aqui da retrospectiva histórica, que é uma retrospectiva recente, né? Muito recente. A gente tem vivido a pandemia, temos aí um pouco mais de um ano de pandemia, onde já temos vacinas, né? Um portfólio de vacinas importantes que foram desenvolvidas e algumas que ainda estão em testes, né, já na fase 3, com seres humanos, demonstrando a importância da ciência nos dias de hoje. Bom, em relação ao contexto brasileiro, que vocês já estão um pouco mais à parte, né, do que vem acontecendo, a gente teve ali, entre junho, julho e agosto, um investimento importante do governo do estado de São Paulo, né, em parceria com o Instituto Butantan, para o desenvolvimento da vacina da Covid aqui no Brasil, com tecnologia chinesa, né, em parceria com a própria Sinovac, que deu origem à vacina da Coronavac. O Ministério da Saúde, ele teve algumas iniciativas, mas muito tímidas ali no começo. Teve um incentivo à vacina da AstraZeneca, né, ali pela Fiocruz, mas com incentivos tímidos, eu diria. Perdemos vários contratos, né, a própria Pfizer disponibilizou, né, ofertou ao Brasil algumas vacinas, né, milhões de doses, na verdade, de vacinas. O Brasil, na época, não fechou o contrato e a gente acabou indo para o final da fila. E aí aqui eu trago a Anvisa, né, como um órgão regulamentador estatal extremamente importante, que vem auxiliando não só, né, na aprovação dos estudos das vacinas que estão sendo testadas no Brasil, mas também as vacinas que já tiveram aprovação, né, como é o caso mesmo da Pfizer, da AstraZeneca e da Coronavac, mostrando aí a sua importância e a sua capacidade de agilidade, né, em tão pouco tempo aí conseguir fazer toda essa análise. Já a França, a gente tem aí um outro contexto. A França, assim como outros países, né, aqui do continente europeu, estão ligados a um grupo da União Europeia na compra, né, e no incentivo de pesquisas à vacinação contra a Covid-19. Então, lá em 2020, nesse mesmo período, se não me engano, foi em junho de 2020, o grupo, né, do Bloco Europeu se reuniram e incentivaram, compraram e reservaram vacinas que ainda estavam em fase de desenvolvimento, lá naquela época, em 2020. Fato esse, né, que resultou em uma maior agilidade, inclusive da Agência Europeia de Medicamentos, que é a Anvisa, que é a nossa Anvisa na Europa, para aprovação de algumas vacinas,
e nessa agilidade, né, de disponibilidade das vacinas que tinham sido ali reservadas e que já estavam em pesquisa. Então, tanto a França, né, estando na União Europeia, facilitou muito a aquisição de doses, porque não era enquanto um país isolado, né, mas sim enquanto um conjunto de países ricos, né, que estavam financiando tanto as pesquisas quanto a próprio incentivo mesmo à produção, e o Brasil um pouco mais isolado, né, digamos assim, nessa compra e nesse incentivo, que muitas vezes a gente teve até um não incentivo à vacinação, né? Acho que vocês lembram daquela história, né, da vacina, que as pessoas iam se tornar jacaré. Então, assim, a gente teve até um movimento, eu diria, contrário à vacinação no Brasil. Outra questão importante que a gente deve levar em consideração é como é organizado o sistema de saúde, né? Tanto na França quanto no Brasil. Não tem como eu especificar o funcionamento dos dois serviços de saúde, como eles se estruturam, que eles se pautam, os princípios, porque são ambos muito complexos. O que eu gostaria talvez de destacar aqui seria o funcionamento da vacinação nos dois países, né, por meio dos sistemas de saúde público. Bom, no Brasil a gente tem o Sistema Único de Saúde, que garante o acesso, né, à vacinação enquanto um direito. Então, a gente tem mais de 67 mil salas de vacinas espalhadas pelo Brasil. Temos lá um cronograma de vacinação, e aqui eu estou falando do calendário regular, né? Onde as pessoas podem ir com um documento, com a própria carteirinha de vacinas. Se a pessoa perdeu, às vezes ela até reinicia o esquema vacinal e ela tem direito a essa vacina, ela não paga. No sistema francês, a gente tem também a Seguridade Social, que é um sistema é um órgão regulador, né, que regula aí todo o sistema público de saúde na França. Ele cobre uma porcentagem, em torno de 75%, dos gastos em saúde. Os outros 25% vai depender um pouco se a pessoa ela é assalariada, no caso seriam as empresas, né, que cobririam esses 25%, ela pode fazer um seguro privado para poder complementar esse 100%, dependendo da renda da pessoa, ela também pode ter direito a 100% da cobertura, né, da Seguridade Social. Então, essa carteirinha aqui, todos os franceses ou pessoas que estão em território nacional francês têm essa carteirinha, onde elas têm o direito, né, de serem atendidas, inclusive em relação à vacinação. A vacinação aqui, ela se dá um pouco, eu diria, completamente diferente até do Brasil. As vacinas, elas estão disponíveis aqui enquanto prescrição médica, então o médico ele precisa prescrever para administrar essa vacina, coisa que não acontece no Brasil. O que dá ao médico um pouco mais de autonomia no sentido de aplicar essas vacinas, né? Então ele prescreve, ele mesmo aplica, ou a pessoa ela pode ir até uma farmácia para receber essa vacina. A não ser crianças menores de 5 anos, a gente tem aqui um programa para mães e crianças, né? Materno-infantil, onde também tem alguns centros que ofertam, né? A gente tem o calendário também da criança, vacinação para essas crianças. Também algumas mulheres grávidas, né? A gente tem as sages-femmes, que eu vou falar um pouco depois para vocês, que são as obstetrizes, elas também, que acompanham as gestantes, elas também podem aplicar a vacinação. Então, a gente tem aí um outro quadro, né? A gente tem, na verdade, vários locais possíveis de vacinação, enquanto no Brasil a gente tem mais diretamente as salas de vacina. Bom, em relação aos profissionais habilitados, também isso difere de uma realidade para outra.
No Brasil, a gente tem aí, enquanto categoria principal, a enfermagem responsável, não só pela aplicação, mas pelo armazenamento, e até pelas próprias ações de imunização como um todo, campanhas, vacinações extramuros, enfim, a gente tem vários tipos, né, e ações de vacinação que normalmente é a enfermagem que está ali na linha de frente. Os médicos, eles também têm um papel importante, né, na vacinação, mas nas salas de vacina fica sob responsabilidade dos auxiliares técnicos e enfermeiros. Na França, como eu falei para você, as sages-femmes, que são as obstetrizes, elas fazem também a vacinação, a questão da importância do médico, né, que ele tem uma importância aqui na administração maior que no Brasil, por exemplo. Temos os enfermeiros também capacitados. Aqui nós temos também farmacêuticos para a Covid-19, não só para a Covid-19, por exemplo, nas campanhas de influenza, o farmacêutico ele já era liberado a administrar a vacina da influenza. Agora, na Covid-19, a gente tem os farmacêuticos também administrando. Numa farmácia aqui perto da minha casa, eu vi que chegou a vacina da Janssen, e tem lá uma plaquinha falando que eles têm e tudo mais. E recentemente o Ministério da Saúde francês também liberou a vacinação para a administração da vacinação, né, da Covid, que para os veterinários administrarem, né, de forma voluntária, nos centros de vacinação, né? Então, assim, nos centros de vacinação da Covid, por falta de funcionários, esses profissionais também foram habilitados. Outra questão importante que tem relação com a vacinação da Covid-19 é a própria aceitação da vacina. Tem um estudo de 2016 realizado com 67 países, o qual indicou que a França aparece como o primeiro país que menos aceita a vacinação, né, que mais hesita em vacinar, ou podemos fazer esse contrajogo. Então, ou seja, essa questão da obrigação da vacinação, das dificuldades em aceitar a vacinação, já vem de uma questão histórica, inclusive, né, presente no contexto francês e que acaba influenciando na vacinação contra a Covid-19, principalmente nas pessoas, né, que são mais jovens, né, nos adultos jovens a gente percebe que tem mais dificuldade ainda da aceitação. Eles estão até preocupados aqui, né, até vi uma reportagem do Ministério da Saúde, o ministro falando que eles estão trabalhando, né, muito na questão das fake news, na comunicação, porque agora já está aberto a vacinação para maiores de 18 anos com comorbidades. E no começo de junho vai começar a vacinação para maiores de 18 anos sem comorbidades. Então, eles querem, né, ampliar aí a vacinação por conta da economia, por conta da própria propagação do vírus, enfim, a vacina sempre é um meio aí mais eficaz de controle das doenças, né? Em especial aqui da Covid-19. Já no Brasil, a gente tem um histórico, né, muito bom de organização de campanhas. Então, isso também facilita a nossa própria organização e até a questão do aceite da vacinação. Então, a gente já está um pouco mais acostumado, né, a conviver com as vacinas, a gente também já está mais acostumado a conviver com doenças que são preveníveis por vacina, e na nossa história aí mais recente, a gente teve várias epidemias, né, que nos deram alguns alertas e que nos fazem procurar as vacinas. Embora, como eu tenha dito, a gente tenha tido alguns movimentos contrários, né, principalmente agora nessa época da Covid-19, contrários à vacinação da Covid-19. Né? Então, isso também afeta a aceitação da população em se vacinar. Mas, de um modo geral, podemos dizer sim que os brasileiros eles aceitam mais a vacinação. Inclusive, eu trouxe para vocês aqui uma reportagem
que a gente teve até roubos, né, de doses de vacina da Covid-19, tamanho é o desespero, né, para se vacinar logo. Bom, já indo então para finalizar, por conta do meu tempo, acho que eu já passei um pouquinho, queria recapitular com vocês algumas questões. Então vamos lá. Contexto histórico, político e social, ele influencia e influenciou na vacinação contra a Covid-19, então isso a gente tem que deixar bem claro, né, como essas questões, elas são fortes e influenciam. A compra antecipada de vacinas, que, né, como foi o caso ali da União Europeia, e que não foi o caso do Brasil, ele fez total diferença na disponibilidade de vacinas atuais. Então, a gente vem sofrendo no Brasil, né, as consequências lá das nossas decisões. Inclusive, a própria CPI, né, ela vem demonstrando essas questões de não fechar contrato, né, enfim. O Brasil tem mais profissionais capacitados e aptos para o exercício da vacinação, e aí aqui eu levo muito destaque à enfermagem, né? A vacinação não é só aplicar uma injeção, tem todo um preparo, tem todo um armazenamento, tem a questão da anotação, da comunicação, a notificação de eventos adversos. Então, assim, o nosso PNI, ele pelo que eu vejo, né? Isso aqui é a minha opinião, claro. Eu vejo que ele é capacitado, tem total capacidade para vacinação em grande escala, como é da Covid-19. Os discursos também do Ministério da Saúde, né, que seria aí tanto o brasileiro quanto o francês, eles interferem de forma direta nos estados e nas regiões. A gente percebe que no Brasil a gente não teve discursos muito unificados, né, em relação à pandemia, em relação à vacinação, um pouco mais organizado. Tem um plano de vacinação, começou -se a estruturar melhor, e aqui na França, desde o começo, teve um discurso mais unificado das ações da pandemia. E, claro, a aceitação e confiança nas vacinas por parte do povo de cada país também interfere muito. E aí eu deixo aqui a importância, né, de nós, pesquisadores, profissionais da saúde, pessoas, cidadãos, né, sempre debater, colocar em evidência, né, as questões científicas, o que é verdade, o que é mentira, porque isso interfere, sim, muitas vezes até na mortalidade, né, das pessoas. Bom, eu agradeço, deixo aqui o meu e-mail e sigo à disposição.